Boa noite, meu povo, sejam todos bem-vindos. Espero que todos possam ter tido aí um ótimo final de semana e vamos aí esperar alguém entrar para que eu possa saber se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, para que a gente possa estar falando e discutindo um pouquinho aí sobre o nosso tema de hoje, que eu acho que é tão importante, né, gente, pensando aí nas questões que estão acontecendo no primeiro semestre, para que a gente possa, Leandro, seja bem-vindo, obrigado pela presença, para que a gente possa refletir um pouquinho aí sobre o segundo semestre. Leandro, me fala, por favor, se você está me vendo bem, se está me ouvindo bem. Juscelma, obrigado pela presença, sempre é muito bom ter vocês aqui. E ainda mais no domingo à noite, né? Eu falo sempre que no finalzinho de domingo, para iniciar a segunda-feira, né? Para que a gente possa aí tentar sempre estar desenvolvendo uma melhor qualidade de vida saudável, seja no final de semana, seja dia de semana, não importa o dia, não importa o momento, não importa a hora, né, minha gente? Qualidade de vida saudável é algo que nós precisamos desenvolver a todo momento. Fabiana, obrigado pela presença. E nós vamos falar hoje sobre, que eu coloquei lá na divulgação, né, sobre as novidades e também sobre planejamento para segundo semestre de 2020. Mas eu também quero conversar um pouquinho para vocês sobre esse primeiro semestre. Lilian, obrigado pela presença, né, conversar um pouquinho com vocês sobre esse primeiro, como foi esse primeiro semestre, né, gente? O que a gente foi vivenciando, quais foram as nossas experiências, quais foram as nossas constatações. Gisele, obrigado pela presença. Quais foram as nossas constatações nesse primeiro semestre tão atípico, um primeiro semestre tão diferente de tantos anos, né, das nossas vidas, e foi um primeiro semestre de muitas adversidades, de muitos obstáculos, de muitas coisas para a gente vivenciar pela primeira vez, e principalmente as constatações, né, que eu sempre falo aí nas lives, as constatações que nós estamos tendo nesse isolamento físico, né, nesse momento de pandemia. E quando eu falo de constatações, minha gente, eu falo que são questões que a gente volta para nós e nós constatamos questões que até então nós não tínhamos dado conta. Nós olhamos, as nossas sensações e sentimentos, elas estão muito pautadas nas nossas experiências e nas nossas vivências. E muias coisas que aconteceu esse primeiro semestre fizeram com que a gente pudesse pensar, refletir diante dessas sensações e sentimentos, das experiências e das vivências que nós que nos colocaram, né, que a vida, as circunstâncias, as situações nos colocaram a olhar. E para mim não foi diferente, né? Eu tive que olhar várias questões, tive que me dar conta de várias questões e, obviamente, nos impulsionam a ver o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer agora? Né? O que nós vamos fazer a partir de agora? O que nós vamos fazer com as experiências, vivências que nós temos aí todos os dias, a todo momento? E essa é uma reflexão bastante importante para a gente fazer. Por quê? Porque normalmente, quando a gente está no dia a dia, está correndo, tá no dia, né, no dia a dia, na questão da falta de tempo, de trabalho, a gente não tem esse momento. E quando veio o isolamento físico, quando chegou a pandemia, essa desculpa não dava mais. Essa desculpa não dava mais pra gente utilizar, porque o que mais se tinha era tempo. Claro que muitas pessoas estavam em home office, trabalhando até mais, como muitas pessoas aí relataram, né, durante esse período. Mas esse período também que nós tínhamos o trajeto de casa ao trabalho, isso foi eliminado. Então tinham pessoas que ficavam 3, 4 horas no trânsito ou até mais. Então esse período estávamos dentro de casa. Esse período nós estávamos aí nesse isolamento físico. Exceto, lógico, gente, aquelas pessoas que precisavam, né, tinha aí a necessidade de estar indo trabalhar, de estar saindo de casa, mas muitas empresas diminuíram a carga horária de trabalho, diminuíram a questão financeira, né, do salário aí dos seus funcionários. Então, ainda assim, teve uma diminuição
aí de tempo, né, nos seus trânsitos, no seu trabalho, né, quando era físico, e aí nos colocou a pensar e a refletir. E é isso que eu quero trazer aqui para que a gente possa estar pensando um pouquinho. Diante dessas novidades que nós tivemos durante o primeiro semestre, diante aí desse novo planejamento, dessa nova reorganização que nós tivemos que ter no primeiro semestre, o que você está fazendo para o segundo semestre? E eu não estou falando, minha gente, para que a gente possa... Daniela, obrigado pela presença. E eu não estou falando para que a gente planeje algo a longo prazo, que a gente já falou sobre isso, a ansiedade, né? O quanto que essa ansiedade ela é desencadeada de acordo com o que a gente vai planejando e nada a gente concretiza. Então, não é isso. Mas diante das constatações que nós tivemos nesse primeiro semestre, o que você vai fazer de diferente, gente? Principalmente aquelas constatações em que você avaliou que não é saudável, né? Que não foi saudável. Cris, obrigado pela presença. É Cris ali, é Crisa, né? Crisalizente. Crisali. Me fala o nome, Tati, obrigado pela presença. Eu acho que é Cris, eu acho que é a Cris mesmo. Eu acho que é a Cris. Cris, obrigado pela presença. A Cris começou a me seguir a semana passada, se eu não me engano. Então, acredito que seja ela, sim. Tati, obrigado pela presença. Então, nós estamos falando aqui sobre as constatações que tivemos no primeiro semestre, outstandings, né? Que nós tivemos no primeiro semestre, diante dessa pandemia, né? Diante dessas experiências, dessas vivências que nós tivemos no primeiro semestre. Então, quais são as novidades que vocês tiveram e quais os planejamentos que vocês precisaram ter para lidar e para caminhar com o primeiro semestre. E isso eu trouxe aqui para a gente refletir para o segundo semestre. Porque eu falo, né, eu estava até pensando, o primeiro semestre foi para que a gente pudesse realmente se reestruturar. Mariângela, obrigado pela presença. Realmente se organizar para que a gente pudesse concretizar no segundo semestre. Então, eu mesmo pensei em várias coisas, constatei várias coisas nesse primeiro semestre. E mesmo coisas que não é nem um pouco confortáveis, que precisamos olhar, e eu acho que essa pandemia trouxe isso, para que nós pudéssemos olhar, para que nós pudéssemos sentir, para que nós pudéssemos observar, e o que nós vamos fazer de diferente nesse segundo semestre, né? O que nós vamos fazer aí quais são os caminhos que nós vamos desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável nesse segundo semestre. Porque não adianta a gente responsabilizar tudo o isolamento físico e tudo a pandemia. Já se passaram 5 meses, minha gente. E não dá pra gente ficar se lamentando, ainda assim mais meses que vão vir. Então, 5 meses, o que você fez nesses 5 meses? O que você se deparou nesses 5 meses, né? Eu mesmo... Eu fui me observando durante esse primeiro semestre, mesmo tendo bastante trabalho, né, pela demanda de procura de pacientes para o atendimento terapêutico, devido à ansiedade, à depressão, como a gente falou, devido a esse momento bastante caótico, a esse momento que ninguém estava esperando, que é o impacto, e como que as pessoas vão lidar com essas questões bastante conflitantes, bastante desconfortável, né, para que a gente pudesse olhar de uma forma saudável para 2 ângulos, obviamente, né? Luciana, obrigado pela presença. Jamile, obrigado pela presença. E a Cris colocou aqui, eu quebrei vários paradigmas, descobri mundo novo de atuação, tive que me reinventar, explorar minha criatividade. E isso mesmo. E essa questão de momento de reinventar é o momento da gente olhar para os aspectos saudáveis diante dessas constatações que nós fomos tendo no primeiro semestre. Vocês sabem que antes tinha-se muito essa desculpa da falta de tempo das pessoas, né? Então não tem mais tempo, eu não tinha tempo, eu não conseguia ou encontrar com as pessoas, ou fazer as minhas coisas. E que com as redes sociais, gente, com essa questão da tecnologia, com as questões de vídeos que a gente pode, né, que a gente pode ligar. Adriana, obrigado pela presença, que a gente pode estar conectando as pessoas. O que eu percebi foi que esse argumento continuou. Esse argumento permaneceu, a falta de tempo. Então não tenho tempo. Ai, não consigo, tô sem tempo. E, gente, falta de tempo
é sinônimo para mim, é o conceito para mim de falta de... É a questão da prioridade. Então, ainda assim as pessoas não assumem as prioridades que elas têm na vida. Então, eu teve vários amigos, eu vou contar muitas coisas, minhas constatações, gente, que esse é o objetivo da live, né? Como que eu estou aí, o que eu pensei do meu planejamento, o que eu pensei aí das minhas constatações do primeiro semestre, mas eu também quero que vocês compartilhem aí, para que fique algo dinâmico aqui. Então, e muitas das coisas que a gente constata, gente, não é nem um pouco agradável, né? Então é triste coisas que a gente constata diante dos afetos, diante das sensações, diante dos sentimentos. Vocês sabem, vou contar uma historinha, eu tinha um grupo que nós nos encontrávamos, Hamilton, obrigado pela presença, que nós nos encontrávamos todo mês. Todo mês nós nos encontrávamos durante mais de 10 anos, e aí eu organizava, né, organizava esse encontro, olha, vai ser tal dia, né, na casa de quem, onde que vai ser, então assim... Simone, obrigado pela presença. Então vai ser no restaurante, vai ser na casa de quem, vai ser o que nós vamos fazer. E aí eu fui organizando, porque eu sou mais... Eu gosto dessa parte mais de organização, gosto de organizar festas, eu gosto de organizar encontros, né? Eu tenho muito isso. E aí na minha terapia, minha psicóloga maravilhosa, Patrícia, há uns 15 anos atrás, uns 10, 12 anos atrás, ela virou e falou assim, André, você percebe... que muitos desses eventos, a impressão que eu tenho é que muitos desses eventos é para você. Não parece-me que é do grupo, porque eu não vejo movimentação do grupo. Eu vejo só movimentação só. Então você vai lá, você, né, contacta todo mundo. Olha, gente, o que vocês pensam disso, dá 2, 3 opções. E aí essas opções cada um vai escolhendo, e às vezes demora para responder. Olha, gente, responde até quinta, para que a gente possa organizar, se vai ter que comprar alguma coisa, se vai ser em algum lugar para reservar. E isso foi durante todo um período aí da organização. E aí eu fiquei pensando, nossa, não tinha pensado nisso, né? Mas, ok, vamos ver como vai ser. E aí no mês seguinte, eu falei, bom, não vou me manifestar, não vou me colocar e vamos ver como que vai ser, né, esse evento. Minha gente, pasmem, o evento não aconteceu. Não ocorreu o evento, tá? E aí, as pessoas começaram a me cobrar, nossa, no outro mês, né, no segundo mês, nossa, o André, o que tá acontecendo? Que você não organizou o evento da semana do mês passado, e aí não aconteceu. E a Daniela colocou aqui, adorei esse apontamento da sua psicóloga, perfeito, caiu com uma luva. Dani, então, caiu com uma luva, gente, mas na época, como eu falo, as constatações que a gente vai tendo, às vezes é muito pesada, às vezes isso. E aí o que eu constatei? Realmente, aquele evento era muito pra mim. Né? Eu queria encontrar com as pessoas, não que elas não quisessem, porque depois foi questionando, por que você não marcou, o André desapareceu, não marcou o nosso encontro do mês, mas por que alguém do grupo não fez isso? Por que alguém do grupo não se movimentou para fazer isso? Se viu que até determinada data eu não tinha feito, só que aí ninguém fez. E aí no segundo mês só ficou essa questão de cobrar porque que o André não tinha feito, porque que o André não tinha organizado. E aí passou o segundo mês novamente e não foi feito esse encontro. A mesma coisa no terceiro mês, no quarto mês, e aí nunca mais tivemos esse encontro. Então veja, depois, gente, de 10, 12 anos de encontro mensal, os encontros foram por água abaixo. Por quê? Porque só tinha o meu movimento. As pessoas eram muito cômodas. Então eu organizava, pronto, estava muito bem bonitinho, as pessoas iam. Não tinha movimentação. E isso que eu quero que você reflita. Será que na sua vida tá assim? Será que as coisas estão acontecendo, né, na sua vida apenas com a sua movimentação? Não tem o empenho, não tem a dedicação, não tem aí, as relações não tá sendo de mão dupla. Apenas de uma pessoa. Tem aquela bicicletinha que os dois pedalam, sabe? Que tem aí normalmente em terapia de casal que falam muito isso, né? Quando a gente vai pedalar naquela bicicletinha que tem dois, acho que são os dois que pedalam, os dois tem que estar pedalando, minha gente. Porque senão, se só um vai pedalar,
chega um momento que esse que pedala vai cansar. Ou, como a Tati falou, vai trocando, para que nenhum dos dois canse, né? Então, a mesma coisa na plantinha. Não sei se vocês têm planta, orquídea principalmente, violeta, precisamos regá-las, porque senão elas vão morrer. E não adianta apenas uma pessoa regar, né? Precisamos regar nossas plantinhas. Então, as amizades, os relacionamentos, né, as vivências. André, obrigado pela presença. Elas precisam ser regadas e não dá para ser regadas apenas de uma pessoa, porque ela vai cansar. Então, precisamos ter acordos de todo mundo regar. Então, eu rego hoje, você vai regar amanhã, ou então no pedalar, como a Tati falou, tem que trocar, ou então a gente troca, ou então, né, os dois vão pedalando, né? Maíri, obrigado pela presença, né? Deixa eu ver aqui que vocês colocaram. A Dani colocou, foi maravilhoso isso, porque aconteceu exatamente comigo. Sim, Dani. E aí, é o que eu falo, que muitas das nossas constatações, elas são pesadas, são tensas. Para análise psicodramática, a gente chama de depressão de constatação. Quando a gente constata algumas coisas que a gente até então é um insight, né? Vem uma sensação tão angustiante, gente, tão desesperadora, que abre o chão. E aí até confunde mesmo com depressão, porque você fica mais melancólico, você fica mais para baixo, porque você constata, principalmente quando a gente tem uma relação afetuosa. E isso na pandemia aconteceu também. Então veja, as redes sociais, minha gente, a questão da gente pegar e falar que não tem tempo para mandar uma mensagem para quem a gente gosta, para quem a gente tem um afeto, para quem a gente se relaciona, né, que não tenha um segundo para mandar uma mensagem. Quanto tempo leva a gente para mandar uma mensagem, né? Pra gente falar por vídeo às vezes segundos ou por áudio. E mesmo que eu esteja dentro de casa, porque as pessoas começaram a reclamar que estava dentro de casa sem fazer nada, que estava sem tempo. Então, assim, ficava até incoerente, porque ao mesmo tempo que falava que estava sem fazer nada e não estava aguentando ficar dentro de casa sem fazer nada, ao mesmo tempo falava que estava sem tempo para fazer nada, ou, né, ficava angustiado por não estar fazendo nada, mas não tinha tempo para te ligar. Fernanda, obrigado pela presença. Não tinha tempo para te ligar, não tinha tempo para te mandar mensagem. Então, essas constatações nesse primeiro semestre, diante da pandemia, diante da questão aí do isolamento físico, são constatações bastante pesadas e nós precisamos o quê? Rever. Nós precisamos ver o que nós vamos fazer com isso no segundo semestre, porque senão a gente vai continuar da mesma forma, né? Joelma, obrigado pela presença. Vai continuar exatamente do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E não vai adiantar, porque eu só vou ficar o quê? Apenas o discurso, apenas reclamando, né? E as pessoas, elas não são constituídas pela fala, ela é constituída pela atitude. Às vezes a gente ouve pessoas falando demais. Ai, tô com saudade, 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 tô com saudade. Mas não liga. Não manda uma mensagem. Que saudade é essa? Não se comunica, que seja 2 minutos. A Tati colocou aqui, Farid falou uma frase para mim ontem sobre isso. Pare de esperar algo de onde não tem nada para vir. Simbolicamente, é regar planta de plástico. Sim, sim. A Joselma colocou, me magoei muito com isso. O descaso de muitas pessoas. Tem gente que pra mim morreu. Então, Joselma, não sei nem se é questão de morrer, porque não morreu, né, gente? Mas a gente tem que ver o que nós vamos fazer. Por que nós estamos insistindo em situações em que a gente constata que não é saudável, como a questão daquele grupo. Até então, eu estava indo muito bem. Estava lá fazendo, né, organizando mensalmente, muito bem. Mas quando eu percebi que o movimento era só meu, ficou muito pesado. E aí não se tornou mais saudável. Não era mais saudável para mim. E era eu que tinha que tomar uma decisão, não era o outro. Não adiantava eu brigar, impor que todo mundo começasse a marcar os encontros. Porque não é da pessoa, entende, gente? Por isso que eu falo muito para as pessoas. Deixa as pessoas se mostrarem. Porque quando as pessoas se mostrarem, elas vão mostrar de fato quem são. E aí você vai escolher, você vai ter que decidir na sua vida se essas relações elas vão permanecer ou se elas vão ter que, infelizmente ou felizmente, não sei, se romper. Isso profissionalmente, amorosamente, na amizade, na saúde, seja lá o que for.
essas relações, inclusive essa relação consigo, está sendo saudável? E por que eu digo isso, minha gente? Porque às vezes a gente está apenas se movimentando com uma venda. A gente não está enxergando. Não está enxergando, está cômodo. Apenas eu movimentando. Só que quando isso cai a ficha, quando isso tem um insight, é muito pesado. E essa questão do primeiro semestre, como eu falei em algumas lives, eu constatar várias coisas minhas, ou eu constatar várias coisas do outro, não adianta constatar. A Fernanda que tá aqui na live, ela postou isso semana retrasada, que eu até falei, eu acho que na live passada. Não adianta, gente, eu constatar e eu me deparar que eu estou dentro de uma relação abusiva se eu não vou fazer nada. Não adianta. Não adianta eu saber que eu estou sendo usado, se eu estou sendo manipulado, se eu estou sendo abusado, se eu não vou fazer nada. Não adianta eu constatar que eu sou uma pessoa de difícil tato se eu não vou fazer nada. Então, assim, tudo que eu constato, gente, é para que a gente possa amadurecer e desenvolver recursos, estratégias saudáveis para que possamos viver de uma forma saudável, pautada na qualidade de vida. Então, não adianta eu constatar lá atrás, eu constatar que realmente aqueles eventos eram para mim, se eu não fosse fazer nada. Se eu continuasse com o mesmo comportamento, com a mesma postura. E eu tenho que entender o porquê que eu quero que eu continue. Se eu continuar, né? Por que eu continuo dentro de uma relação que pra mim não tá sendo saudável? Por que eu continuo dentro de uma postura que pra mim não tá sendo saudável? Por que eu continuo com pessoas na minha vida que não está sendo saudável? E as redes sociais é muito isso. Por que você segue determinadas pessoas ou determinados grupos, minha gente, que não está sendo saudável? Que você se percebe ansiosa, tentando executar o que o que aquela página está falando, o que aquela pessoa está falando, o que aquele grupo está falando. Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Eu me anulo, né? Eu me agrido, eu me machuco. Claro, gente, qualquer relação existe a flexibilidade, mas flexibilidade não é se anular. Flexibilidade não é se agredir. Então, esse primeiro semestre para mim foi muito desse caminho, de eu avaliar muitas coisas da minha vida. Muitas coisas das redes sociais, muitas coisas da minha vida no geral, né, em todos os meus aspectos, em todas as minhas áreas. Uma das coisas que eu fiquei pensando bastante, Márcia, obrigado pela presença, minha linda, que eu fiquei pensando bastante e que eu ouço muito isso, a Fernanda colocou aqui, exato. Alguns pacientes em terapia que sabem o que precisa ser feito, mas nada fazem. Um insight sem ação não serve de nada. Isso mesmo, Fernanda, foi o que você me falou, né? O que você postou, na verdade, né? O insight não serve de nada se eu não vou me movimentar, se eu não vou fazer. Então, uma das coisas que eu percebi, né, constatei muito pra mim, vendo algumas redes sociais, né, acompanhando algumas pessoas, era o número, o que eu tava fazendo nas redes sociais? Né? Eu queria público, eu queria seguidores, eu queria mais pacientes, eu queria, né? Leonardo, obrigado pela presença. Eu queria muito pacientes, né? Olha, eu agradeço. Essa semana foi uma semana muito reflexiva para mim. E como eu estou agradecido pelo meu caminhar profissional. Quem me conhece sabe aí toda a minha caminhada profissional e o quanto que eu me sinto privilegiado. Quando alguns pacientes me ligam pedindo alguns horários, eu não consigo, alguns horários específicos, né? Eu não consigo dar conta desses horários pelo número de pacientes. Eu posso, tem até algumas pessoas que falam assim pra mim, Cida, obrigado pela presença. Ah, mas você tem horários pra abrir? Tenho, eu tenho horário pra abrir. Se eu quiser, eu abro meus horários, gente, segunda a sábado e sei que esses horários vão encher. Eu sei. Só que eu fiquei pensando muito sobre isso. E eu não quero isso. E sabe por que eu não quero, gente? Porque eu quero ter tempo. Eu quero ter tempo para poder me dedicar aos pacientes quando eles me procuram fora do set terapêutico. Quando eu pegar, para eu poder dar conta, quando meus amigos me chamam, para eu poder dar conta quando eu preciso fazer algo para mim, para eu dar conta da minha família,
para eu dar conta. Cláudia, obrigado pela presença. Então, assim, não adianta eu abarrotar minha vida de horários para atender paciente se eu não vou conseguir ter tempo para nada. A Márcia colocou aqui, nossa demanda aumentou muito. Vamos viver uma pós-pandemia. Com certeza, Márcia. Com certeza. Com certeza. Ainda eu falo para as pessoas, o caos da saúde mental ainda nem começou. Nem começou. Né? Nem começou ainda. Por quê? Porque os reflexos, eu falei muito da síndrome da cabana um dia desses, aí vai começar o reflexo, é igual a crise econômica, né, lá atrás. O reflexo começa sempre depois. Sempre depois. Né? A Tati colocou aqui, que tomou uma decisão essa semana, né, de escolha. Sim, e essa escolha, né, que eu tive que fazer nessa questão, e aperto meu coração quando eu não consigo atender um paciente que me chama no horário que ele precisa. Por quê? Porque não adianta a gente eu suprir de um lado e deixar o outro lado defasado. Não adianta eu me lotar de paciente, ter paciente a semana inteira, o dia inteiro, se eu não consigo ter tempo para mim, se eu não consigo ter tempo para meus amigos, para minha família, para minha vida pessoal, para minha saúde, para o meu descanso. Não adianta. E eu cheguei, caiu essa ficha pra mim, né? Não, eu não quero isso. Eu não posso fazer isso comigo, que é pautando no saudável, né? Por isso que eu falei, se eu olhar unicamente, eu quero uma agenda cheia, eu quero dinheiro, eu nem penso. Todo mundo que me ligar eu abarco e eu pensando financeiro, pronto, maravilha. Mas e aí depois? O que eu faço? A Joselma colocou aqui, tenho certeza, a dependência química mesmo piorou muito com a pandemia. Joselma, eu falei até isso numa live. Por quê? Porque a dependência química, André, na análise psicodramática, a gente é vista a dependência como anestésico. Ele vai anestesiar, a dependência química vem para anestesiar as sensações e sentimentos que eu não estou dando conta. E a pandemia, obviamente, que abarcou e desencadeou várias sensações e sentimentos desagradáveis nas pessoas. E, obviamente, que o número de anestésico aumentou absurdamente. Seja na parte da dependência química ou na parte da dependência não química. E por isso que eu falei numa live, se observe se você não está usando algum anestésico no seu dia a dia para que você camufle essas sensações e sentimentos desconfortáveis. Porque as constatações, gente, são essas. Né? Eu constatar questões desconfortáveis é isso. Eu tenho que enfrentar. Não adianta eu constatar se eu vou lá anestesiar ou se eu não vou dar conta dela e aí não faço nada. Não adianta. Então, não adianta eu pegar, vir aqui nas redes sociais e querer abarcar tudo. Quando eu tô aqui na live, alguém me manda mensagem, eu não consegui responder de tanta gente que tem. Ou então as pessoas me mandam mensagem direct e eu não respondo, porque são tanta gente que eu não consigo, não dar conta. Pra que isso? Aí eu vou colocar o quê? Um robozinho para responder? Ou vou responder automático para as pessoas? Isso não é uma relação humana, gente. Isso não é se relacionar com o ser humano. Isso é se relacionar superficialmente. E eu não quero me relacionar superficialmente. Nem com meus pacientes, nem com meus amigos e nem com meus familiares. Eu quero me relacionar por inteiro. Eu quero me relacionar afetuosamente. Então não adianta eu chover paciente para mim, chover aí de demanda e depois eu não dar conta no conjunto. Como eu falei, eu preciso olhar para todas as áreas da minha vida. E eu preciso estar muito ciente, né? O que é que eu quero para minha vida? O que é necessário para minha vida? O que eu preciso fazer para ter qualidade de vida saudável na minha vida? Então, diante disso, minha gente, diante dessas questões, dessas situações desconfortáveis, obviamente, que a gente vai constatando, e para mim não seria diferente, principalmente nas relações, que é bastante triste, principalmente quando a gente tem relações afetuosas, pessoas que a gente gosta, que a gente tem aí um apreço, e a gente constata isso, que só você está se movimentando. Essa relação só está de mão única, não está tendo mão dupla. E não adianta vir e falar, mas como se diz, que eu já ouvi, mais ou menos, tá, gente? Quantas vezes você se fala não significa que o outro gosta ou não gosta de você. Concordo plenamente, como a questão presencial.
né, como a questão presencial. Eu posso ver você todos os dias e pode ser que eu não tenha uma intimidade tão grande com você quanto aquela pessoa que eu vejo mensalmente. Prova disso são pessoas, amigos meus, Camilinha tá aqui, Camilinha não tá aqui, mas ela sabe, né? Tati também, né? Leandro, pessoas que foram morar em outras cidades, em outros estados, quando eu morava no Brasil, e pelo menos uma vez ao ano eu ia visitar essas pessoas. Pelo menos uma vez ao ano eu ia visitar essas pessoas. Pegava avião, pegava ônibus, né? Ou ia de carro, não importava. Mas era o quê? Era uma programação minha. Eu me programava. Falava com essas pessoas durante um ano, mas uma vez por ano eu estava lá. E não é isso que eu estou dizendo. A questão de quantas vezes você vê a pessoa. Vera, obrigado pela presença, minha linda. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é qual a dedicação, qual o empenho nas relações ou no que você faz na sua vida que está tendo no dia a dia. Ou é só você? Ou é só você que está fazendo isso? Ou é só você que está pedalando a sua bicicleta? Ou é só você que está regando a plantinha? Hã? E eu sei que é pesado quando a gente constata isso. Como pra mim foi. Então, constatar isso, que a amizade que a gente tem é de mão dupla, as relações que a gente tem, mão única, as relações que a gente está tendo de muitas é apenas de mão única, é muito triste. E não é para o outro fazer o que você quer ou você fazer o que o outro quer. Como eu falei, uma relação saudável é uma relação que há acordos saudáveis para ambos os lados. Quando você vai conversar com uma pessoa e você vai se expressar, você vai se posicionar, né, tentando dialogar de uma forma assertiva, e o outro fala: nossa, mas como você só sabe reclamar, nossa, mas como você só sabe cobrar, nossa, as pessoas são diferentes, não sei o que você está falando. Com certeza as pessoas são diferentes, mas quando você não tem abertura para dialogar, quando você não tem abertura para você se expressar, para você trazer como você está se sentindo, você precisa rever se essa relação está sendo saudável para você. Se você está numa empresa, num trabalho em que você não pode se posicionar, em que você não pode ser você, você precisa avaliar essa empresa, você precisa avaliar aonde você está, porque você vai adoecer. Uma hora ou outra você vai adoecer. E aí eu fico pensando muito isso, como as pessoas trazem personagens nas relações. E até onde você é o responsável pelo outro estar trazendo personagens na vida das relações? Será que ela traz ela inteira? Ou ela está trazendo personagem porque você coloca que ela tem que trazer personagem porque você não quer ouvir determinadas coisas? Então é importante que nós possamos avaliar de ambos os lados, tanto do meu lado quanto do lado do outro. O que não dá é para eu me anular. Em muitos momentos eu fui percebendo que eu era eu, mas um eu, às vezes, muito machucado. Muito machucado, porque eu poupava para não chatear o outro, para não magoar o outro, eu me poupava. Só que o outro, ok, é indiferente você para ele. E você tem um apreço muito grande por essas pessoas ou por essas relações, não faz diferença nenhuma. A gente conversando ou a gente não conversando. A gente se encontrando ou a gente não se encontrando. Ou seja, só eu estava pedalando. Só eu estava regando a plantinha. E aí chega um momento que isso cansa. Mas no cansaço emocional. E aí você tem que decidir o que você vai fazer. Então essa é a pergunta. O que você vai fazer no segundo semestre diante das constatações do primeiro semestre? Diante das constatações da pandemia, do isolamento físico? O romper, gente, o rompimento é muito pesado. O rompimento é muito angustiante. O rompimento é muito sofrido. Mas, às vezes, é o caminho que nós temos que fazer para ter uma melhor qualidade de vida saudável. Não basta eu querer, mesmo que eu goste, mesmo que seja importante para mim, porque aquilo não está sendo saudável, porque apenas eu estou pedalando. O outro não está se movimentando. E não adianta você apenas ficar falando, porque eu sou uma pessoa, e quem me conhece sabe, eu verbalizo, expresso. Eu expresso a importância para mim da relação ser de mão dupla. Né, que eu me sinto incomodado de só eu procurar,
de só eu chamar, de só eu mandar mensagem, de só eu ligar. Isso eu deixo claro para qualquer pessoa que se relaciona comigo. Qualquer uma. Mas não adianta eu apenas falar se nada muda. Se nada muda. Doutor Adriano, obrigado pela presença. Se nada muda. O que eu vou fazer com isso? Eu não posso exigir que o outro seja igual a mim. E o outro não pode exigir que eu seja igual a ele. Só que não dá pra gente também se relacionar apenas com pessoas iguais. Mas também não dá pra se relacionar com pessoas muito distintas. Muito diferentes. Por quê? Porque se essa diferença enorme tá te anulando, tá te agredindo, você precisa rever. Rever. E se não dá pra ter o desenvolvimento de uma relação saudável, você precisa sim abrir mão. Porque no abrir mão, gente, eu assisti uma live da Cris essa semana que foi bárbaro. Deixar o velho para vivenciar o novo. E muitas vezes a gente precisa fazer isso. Prova disso é às vezes a gente emagreceu absurdamente e a gente vai no guarda-roupa e continuam com as roupas lá quando eu usava manequim 50 e hoje eu tô usando manequim 40. O que essa roupa de manequim 50 tá fazendo no guarda-roupa? Você não vai usar mais. Você não vai usar mais aquela roupa. Por que você não dá? Ou então roupa que você não está usando mais, coisas que você não está usando mais. O que você tem na sua mochila, gente, que você não usa há tempos, mas continua lá? Porque a mochila ela só está pesada. Você está carregando um peso à toa. Tem coisas que você não precisa naquela mochila. Tire coisas daquela mochila, deixa a mochila mais leve. Deixa a mochila mais leve. A Tati colocou aqui, pessoas muito diferentes não se encontram nunca por falta de troca. Sim, Tati, por isso que eu tô falando. Não que a gente não possa se relacionar com pessoas que pensam ou agem diferente da gente. Mas desde que seja saudável, desde que exista uma relação saudável em que ambos possam trocar, em que ambos possam somar. Mas não que apenas eu tenha que pedalar. Apenas eu tenho que me movimentar. E muitas vezes chega naquela relação, gente, que é quase uma humilhação. É quase uma humilhação você estar numa amizade. É quase você pedir, implorar para que a pessoa te ligue ou a pessoa te olhe. É muito sofrimento. Pra que você está dentro de uma relação, gente, dessa? Me diga. Então, esvazie essa mochila. Que às vezes essa mochila tem coisas que não são suas. Foram colocadas nas experiências, nas vivências durante a vida. Foram colocadas por pessoas em que não foi você. Esvazie essa mochila e coloque coisas suas. Traga você. Você vê que eu fico tão triste. Às vezes eu conversava muito com a Fernanda sobre isso. Às vezes eu fico tão triste. Pessoas que olham pela aparência para você avaliar o tipo de roupa que a pessoa está usando, o bairro que a pessoa mora, aonde ela se formou. Eu fico tão triste quando as pessoas avaliam a outra nesses critérios. Eu fico muito triste porque eu estou vendo o que ela avaliando o ter. O ter. Jéssica, obrigado pela presença. A pessoa está avaliando o ter e não o ser. E eu fico triste. É muito triste isso. Quando, por exemplo, se chegar um paciente para mim, em que de repente, dependendo do tipo de roupa que eu estou usando, ele vai me avaliar de acordo com aquela roupa. Não com a experiência, não que eu tenho para oferecer a ele. É em primeiro momento, tá, gente? Em primeiro impacto. E aí eu perco a oportunidade de conhecer. Eu perco a oportunidade de ganhar. A Márcia colocou, quando o importante é ter e não ser. Márcia, isso eu martelo na minha cabecinha. Martela na minha cabecinha a todo momento. Eu quero me relacionar com o ser e não com o ter. E infelizmente a gente vê muitas pessoas se relacionando com o ter. Existem empresas que as pessoas que contratam apenas pessoas que se formaram em determinadas universidades. Ou então tem pessoas que se relacionam com pessoas de acordo com aonde ela mora, com o que ela tem, com o que ela pode me proporcionar no quesito ter. É muito triste. E como que você pode ser você diante desse mundo adoecido? Como não adoecer ao mundo adoecido? E aí, gente, é aquela coisa que eu sempre falo para as pessoas. Será que você se banca mesmo? Será que você banca você mesmo?
Seja realmente você. Vamos ver. Vamos ver quem permanece na sua vida. Vamos ver se você continua com o seu emprego. Se você realmente trazer quem é você. E eu não tô falando de rebeldia, tá, gente? Não é isso. Porque eu falo, qualidade de vida saudável é eu ter totalmente uma avaliação geral do bom senso, obviamente das regras, obviamente das questões que são impostas de acordo aí com as instituições, com as questões aí de leis, né? Logicamente, da cultura. Então, eu não estou falando para excluir isso. Mas traga você dentro dessa cultura. Traga você dentro desse meio. E como que é que você vai se bancar emocionalmente, né, simbolicamente, diante desse outro que vai tentar te oprimir? Como será que vai ser? Tem a Juscelma colocou aqui, eu lembro das suas meias. E é muito isso. As minhas meias, quem me conhece, né? Eu uso muito as meias coloridas, eu gosto. Eu acho muito legal com as minhas meias coloridas. E aí eu comecei a usar muito. E muitas pessoas criticaram. E ok, não tem problema. Elas têm direito de não gostar de meias coloridas, né? Mas eu gosto, isso não vai afetar em nada a minha relação com o outro. Não vai. Eu tenho que avaliar a minha postura, se está sendo saudável ou não, na relação com o outro, na relação com o mundo, na relação com meus pacientes, na relação com meus alunos. É isso que eu tenho que avaliar. Não é o que eu visto. Não é o que eu visto. Não é onde eu moro. Não é o que eu tenho. Leonardo colocou, acabamos entrando muito no ideal, em detrimento do real. E isso traz um peso emocional muito grande. Com certeza, Sabrina, obrigado pela presença. Com certeza, Leonardo. Com certeza. Né? A gente fica muito nessa questão do ideal, o que é ser, né? A gente vê muito nas redes sociais isso, né? O que é ter o ideal ou ser o ideal? Gente, não corra atrás desse ideal. É falso. Ideal não existe. Você precisa saber o que é ser saudável. O que é ser saudável diante das relações, o que é ser saudável diante da vida, o que você precisa fazer, o que é necessário fazer. Claro, como eu falei, existem lugares em que eu preciso seguir regras. Eu não entro no fórum com chinelo e bermuda. Não dá para entrar no fórum de chinelo e bermuda. Porque é uma regra ali. Então, eu tenho que seguir regras. Ah, você não tá falando para eu ser eu? É óbvio, gente, mas existem lugares, você precisa ter bom senso, né? Você precisa ter bom senso, né, minha gente? Não é agir pelo impulso. Lembra quando eu falei? Não é agir pelo impulso. Mas aquilo vai te anular? Você ter que ir de calça, ter de sapato, de tênis para entrar no fórum? Vai te anular? Não, né, minha gente? Porque eu preciso entrar no fórum. Estou falando no geral. Preciso avaliar no geral. No geral. Eu preciso olhar no conjunto. Em todas as áreas. Porque o que adoece as pessoas é isso. Eu ser uma pessoa que eu não sou. Eu ter que ser uma pessoa que eu não sou. Eu ter que fazer o que eu não sou. Principalmente onde a gente trabalha. Às vezes onde a gente trabalha, a gente precisa agir de uma forma em que vai fora dos meus valores e princípios. Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, quem me conhece sabe. Eu perdi emprego por ser eu. Eu perdi amigos por ser eu. Eu perdi amizades por ser eu. Eu perdi pessoas por ser eu. Eu perdi oportunidade por ser eu. Sabia disso? Eu fui fazer uma entrevista que era uma vaga maravilhosa, que eu queria demais essa vaga. Antônio, obrigado pela presença, demais. Só que pelo meu jeito, e obviamente que todo mundo aqui está sabendo, vê como que é meu jeito, eu soube que eu não fui contratado por causa disso. É triste demais, minha gente. Mas não adianta eu levar um André apenas para ser contratado. E é isso que eu pergunto para você. Você banca quem você é? O preço de você não conseguir aquela vaga que você quer? Você banca quem você é a ponto de perder um amigo, a perder uma amiga, a perder um relacionamento? É isso que é se bancar. É isso que é bancar o seu eu. Tá? Quando a gente enche a boca pra falar, eu sou assim, eu me banco. Será, gente? Será que eu me banco mesmo? Ou será que você tá com aquele emprego?
Ou você será porque você tá com aquela amizade ou naquele relacionamento porque você não mostra quem você é? Porque você leva personagem? Hã? Porque é isso. E eu preciso saber, eu preciso me sentir, eu preciso me perceber para eu saber realmente se eu estou me anulando. O Leonardo colocou, André, foi exatamente isso que me encantou em você. Quando eu te conheci há 5 anos atrás, você se mostra como você é, sem máscaras e sem idealizações. É exatamente isso que ainda continuo admirando. Com certeza. Leonardo, e quando eu dou aula, o Leonardo foi meu aluno, né? O Leonardo depois foi meu paciente. Leonardo hoje, né, é uma pessoa aí, é meu mentor hoje, né? Então veja, quando eu dou aula, quando eu tô no consultório, quando eu tô com meus amigos, eu sou eu. Eu sou eu. Não adianta eu levar uma pessoa em que eu não sou, apenas para manter o outro na minha vida. Wolf, obrigado pela presença. Apenas para manter o outro na minha vida, apenas para manter o emprego. E quem me conhece sabe o preço que é pago quando você segue seus valores, quando você segue seus princípios. Esse é o preço de ser você. E aí a pergunta novamente para vocês, minha gente. Você tá se bancando? Você banca exatamente quem você é. E não é no sentido de biga, no sentido de mimado, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo. Eu falei isso a live inteira sobre isso. Não é isso que eu tô dizendo. Saibam analisar as coisas. Eu estou dizendo de você não se oprimir, de você não se anular, de você não ser o que o outro quer. Apenas para se manter dentro da onde você tá, dentro daquela instituição, para aquele paciente te aceitar. Então você promete coisa pro paciente que não existe pro paciente permanecer com você. Isso é grave. E aí às vezes a gente vai perceber que só eu pedalo. Que só eu faço para manter aquela relação. Só eu me movimento para manter aquela relação. Seja ela qual for. E isso é muito pesado. Então é melhor que eu conviva comigo mesmo do que eu viver relações fantasiosas, relações que não existem no sentido inteiro, no sentido em que as relações é só pra mim. É a mesma coisa de terapia. Se o paciente chega e o paciente não está envolvido na terapia, o paciente não está envolvido, não está mergulhando, não está inteiro na terapia e apenas eu estou lá e eu falo isso pro paciente. E eu falo isso pro paciente, quem é meu paciente? Eu falo muito isso pro paciente. Olha, eu tô sentindo aqui que a coisa não tá andando. Parece que você vem aqui só pra passar um pano, pra enganar. Olha, eu tô me sentindo que eu tô enganando, que eu tô fingindo aqui que eu tô sendo psicólogo, e você aqui também tá se enganando que está aqui fazendo terapia. Vamos ter que ver aí as coisas. Porque pra mim, a sensação que eu tenho é que eu tô sendo uma fraude aqui. E isso pra mim não é nem um pouco saudável. Eu não quero sentir isso. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Isso é importante. Isso é importante. E não fingir que as coisas estão acontecendo tranquilamente. Não fingir que as coisas estão andando. Porque não está. Não está. Você está sendo você para manter as pessoas na sua vida? Você está bancando quem você é? Para você manter as pessoas, para você manter o seu emprego, para manter o seu relacionamento? Porque, gente, o preço é muito alto lá na frente. O preço é muito alto quando você constata que a movimentação era só sua, hein? É muito pesado. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês. E eu espero que realmente o segundo semestre, estamos terminando o primeiro semestre de 2020, gente, diante de um caos mundial, diante de um sofrimento muito grande, né? Diante de angústias muito grandes. Então faça um segundo semestre saudável, gente. Não permaneça do mesmo jeito. Não permaneça do mesmo jeito. O que você vai fazer de diferente, saudável para você?
Como que você caminhou nesse primeiro semestre? Como que vai ser esse segundo semestre? Não adianta você constatar várias coisas no primeiro semestre se você vai continuar fazendo. O que você vai fazer de diferente? Então, em agosto temos novidades na página. Então eu vou dar uma mexida nas minhas redes, na minha página do Instagram, para que fique mais dinâmico. E fique à vontade para mandarem sugestões. Então, uma das novidades, gente, eu acho que vai ser de sexta, se eu não me engano, é sexta-feira bate-papo com o André. Vai ser um bate-papo, não é uma live. Eu também não quero que essa live fique assim uma coisa só de palestra, né, gente? Mesmo vocês interagindo bastante, eu adoro isso. Mas na sexta-feira eu acho que vai ser o bate-papo com o André, para que a gente possa falar de várias coisas, vários assuntos. Mas vai estar lá, vocês vão estar recebendo ali as informações. Vão ter dia de perguntas e respostas também. As indicações continuam. Então, mande pra mim se você quer que eu divulgue você. Eu vou divulgar lá, fique à vontade para mandar pra mim. E aí também eu quero já há muito tempo eu já quero isso. E eu pretendo fazer. Que é lançar 2 grupos terapêuticos. Um grupo de terapia geral e um grupo específico para dependência. Então, em breve vocês vão receber essas divulgações. Então, se você sabe que tem alguém que queira participar de grupo terapêutico uma vez por semana, grupo terapêutico eu acho que bastante rico, tem uma troca muito grande entre os participantes, online, né? Nesse momento é online, obviamente, não tem como fazer presencial. Então, se você sabe de pessoas que queiram participar, ai André, mas é ruim grupo, é melhor individual. Sim, e até no grupo a gente vai avaliar isso. Se permita, vamos ver como vai ser. Eu mesma avalio às vezes pacientes e vejo que aquele paciente realmente é mais saudável de fazer individual, mas às vezes o grupo ajuda muito. Se você não pode pagar terapia individual, é uma possibilidade de você cuidar da sua saúde mental, da sua saúde emocional num grupo. Porque você vai, obviamente, ter um valor mais acessível, mas, obviamente, ter mais pessoas. O que acontece com as pessoas é que as pessoas elas não querem pagar o preço. Elas querem cuidar da saúde mental, mas elas não querem pagar o preço. Só que quanto você gasta de coisinhas supérfluas durante o mês? Quantos você gasta? Por isso que você precisa avaliar isso na sua vida. O preço que você paga para você ter qualidade de vida saudável. O preço que você paga para ser você. Como eu estou falando na live inteira. Então, aguarde as divulgações a partir de agosto. Então, a partir de agosto, essa semana, já estarei aí, acho que divulgando algumas coisas. Mas a partir de agosto eu pretendo aí ter uma movimentação na minha página do Instagram para o segundo semestre. Como eu falei, não adianta a gente constatar, não adianta a gente ter planos na cabeça, planos no papel, se isso não vai para a prática. Não vai adiantar de nada. E vou lá experimentar. Deu certo? Maravilha. Não deu? O que eu posso fazer? Finalizo, não faço, excluo, paro. É isso. Mas a vivência, a experiência, nós só vamos, a pedagogia da vida, nós só vamos construir algo na movimentação, minha gente. E não é uma movimentação apenas no cognitivo, apenas pensando, apenas falando. Eu preciso me movimentar. Somos constituídos pela minha movimentação, pelas minhas experiências, né? Pelas minhas vivências, pelas minhas relações comigo e no mundo. Gente, obrigado pela participação. Obrigado por todos vocês aqui novamente. Adorei essa interação. Assim, eu gosto disso, gente, que a gente possa aí interagir, que a gente possa estar realmente trocando, que a gente possa estar discutindo. Espero que tenha aí ajudado um pouco na reflexão nesse final de primeiro semestre, para que a gente possa realmente desenvolver uma melhor qualidade de vida saudável para o segundo semestre. E possamos, de fato, sermos nós. Sermos nós de uma forma saudável. Bancar. Que nós possamos nos bancar com os nossos valores e os nossos princípios. Não levar personagens e não ser apenas o que o outro quer. Para que você seja aceito, para que você permaneça naquele emprego, para que você seja contratado. Não faça isso, minha gente. Não faça isso. Porque eu sempre falo que esse personagem
pode te colocar dentro de uma empresa. Esse personagem pode conquistar uma pessoa. Esse personagem pode conseguir amizade. Mas esse personagem não vai manter nada disso na sua vida. Porque uma hora ou outra, esses personagens, eles não dão conta de permanecer. E eles vão ter que desaparecer. E aí vai ter que vir você. E quando você chegar, aí eu quero ver como será. Tá bom, minha gente? Gente, muito obrigado por todos que estiveram aqui. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela interação de vocês. Espero que possamos ter aí um final de domingo maravilhoso. Um início de semana mais maravilhoso ainda. Um final de semestre único, né? Com essas reflexões, com essas experiências e vivências saudáveis, para que o segundo semestre de 2020 realmente... Patrícia, obrigado pela presença. Adriana, obrigado pela presença, para que a gente possa realmente começar o segundo semestre de 2020 de uma forma saudável, inteiro, e comigo, e com você, e com nós. Tchau, minha gente!